Olá pessoal, Janaína Queradia, Talking Law, episódio número 6, parte número 3. Se você ainda não acompanhou a parte número 1 e a parte número 2, vale a pena. Estão recheados de muita informação, aulas com o Dr. Fábio André Guarani, porque cada parte é uma aula. Eu estou aqui só absorvendo cada vez mais conhecimentos, como sempre assim fizemos, não é mesmo, Guarani? E eu esqueci do módulo passado ali, tinha uma dica de leitura, que é o Identitarismo do Antônio Rizeri. Sim. No meio do percurso ali da fala, eu acabei desviando e deixei de trás, mas está aqui para quem Vale a tiver pena a interesse, dica, vale né? a pena a dica. E agora, a última parte desse episódio, parte número 3, Direito Penal e as perspectivas futuras. E tens para nos falar sobre isso, Guarani? Então, na verdade, saindo do tradicional, né? No Brasil, tu tem uma opção agora por um processo penal negocial. Então, em 2019, com a NPP, a gente inclinou o processo penal brasileiro de uma maneira bastante decidida por mecanismos negociais, né? Que já existiam no ambiente do Juizado Especial Criminal e no ambiente da suspensão condicional do processo, que é um instituto que virou até um instituto meio morto, porque o ANPP acaba sendo mais abrangente, né? E na perspectiva de um processo penal negocial, a teoria do delito, muito especialmente como técnica de resolver casos penais, ela acaba não sendo usada porque tu resolve antes, né? Então, uma perspectiva do ponto de vista dogmático, e falando um pouquinho de direito penal dogmática, né? É uma perspectiva de abandono do uso do direito penal como dogmático. Evidentemente que ele continuará para todos os processos em que não cabem os mecanismos negociais ou, havendo a negociação, ela fique frustrada, né? Então, isso. Agora, eu acho que tem muita coisa interessante na perspectiva futura do direito penal e das soluções que, eventualmente, o direito penal terá de criar. De novo, no ambiente de novas tecnologias, né? Sim. E aí são coisas que vão acontecendo e o direito sempre corre atrás, né? O direito sempre naturalmente ele responde atrasado, porque primeiro tu tem fenômenos sociais e depois eles produzem determinadas necessidades. Quanto a elas tu pode fazer frente com os dos mecanismos de controle social tradicionais, direito administrativo e direito penal, não tem alguma coisa inventada muito fora disso. Soft law, né? Regras que são do ambiente privado, fechamento de oportunidades de negócio para quem vai mal, empresas que escolhem seus parceiros bem e acabam fechando janelas de negócio para quem vai mal. Isso é um mecanismo poderoso, soft law, não é lei de Estado, não é uma sanção poderosa, mas os mecanismos tradicionais acabam sendo as soluções primeiro pensadas, né? O Antônio Manuel Espanha tem uma frase interessante, ele diz que o direito ele é um conjunto de tecnologias que a gente deve enxergar as categorias do direito como tecnologias, ou seja, invenções que são usadas por todos nós como uma crença que resolve um dado problema, num sentido muito prático mesmo das coisas, muito pragmático. E o direito penal ele terá que resolver, não só ele, mas o direito como um todo, uma série de problemas que vem pela frente. Falando de crimes informáticos, né? Vê que interessante, a gente divide crimes informáticos em crimes informáticos próprios e impróprios, tá? Informático próprio é feito contra a estrutura material que guarda os dados ou contra os dados. Então, se tu destrói equipamentos informáticos, isso é um crime informático próprio. Se tu invade os dados de modo a espiar esses dados e acabar com a privacidade relativa a eles, que nós, donos dos dados, temos, isso é um crime informático próprio também. Se tu mexe nos dados, altera os dados, de maneira que a integridade deles não existe mais, isso também é um crime informático próprio. E o sujeito que faz com que alguém não consiga acessar os dados, de modo a que eles não fiquem disponíveis, isso também é um crime informático próprio. Então tem um bem jurídico, que é a segurança ou seguridade informática. A nossa Constituição fala em disponibilidade de dados, né? Disponibilidade de dados pessoais informáticos,
inclusive no artigo 5º como direito individual, né? Desde 2022 a Constituição tem lá o 5º 79, né? Que é o direito à autodeterminação digital, pela proteção da privacidade dos dados, da integridade dos dados e da disponibilidade dos dados, que é a tripla dimensão da seguridade informática, ou segurança informática. Todos os crimes informáticos próprios que atacam esse núcleo de privacidade, disponibilidade e integridade, todo esse conjunto de crimes a atenção sobre eles vai crescer enormemente nesse século XXI. Já cresceu e já... Por quê? Porque a nossa dependência relativa a esses dados vai ficando cada vez maior. Quanto mais a gente adota um modo de viver apoiado na disponibilidade, privacidade e integridade desses dados, quanto mais a gente se apoia nisso, mais importantes eles ficam. E assim, portanto, o campo dos crimes informáticos próprios cresce enormemente. E também o campo do crime informático impróprio, que é aquele não feito contra o sistema de dados, mas através de um sistema informático, né? Aqui entram crimes muito tradicionais. Através de meio informático eu posso desligar os equipamentos de uma UTI e praticar homicídio. Sim. Um crime tradicional. Ou posso, através de um mecanismo de dados, extrair a senha bancária de uma pessoa do seu sistema de informações do seu computador, através de um malware que eu insira no e-mail que eu mandei de golpe, em que a pessoa entra num link, o link instala um sistema de pescaria de dados e traz a tua senha e o sujeito começa a praticar furtos, puro e simplesmente o furto. Então, crimes praticados através do sistema de dados são os crimes tradicionais e eles também naturalmente aumentam tanto quanto mais eu vou usando instrumentos informáticos, né? Me parece, portanto, que no ambiente de direito penal e novas tecnologias, a gente tem uma expansão enorme dos crimes informáticos próprios, que antes não eram tão importantes, mas passam a ser. Tu imagina uma cidade inteligente, uma cidade em que toda a frota de ônibus é com veículos autônomos, sem motorista. E tu imagina agora um ataque ao sistema de dados que faça com que as comunicações de internet com esses ônibus, aos centenas numa cidade, dezenas, centenas, não se dê. E em dado momento pode acontecer que num dado instante muitos invadam preferenciais e matem pessoas. Sim. Então a gente tem um futuro pela frente que deixa de ser a projeção do que há 20 anos seria uma espécie de ficção científica, para passar a ser coisa muito, muito palpável, sabe? Quanto mais as cidades vão ficando inteligentes, mais o ataque contra o sistema informático de dados se torna alguma coisa muito complicada e muito perigosa. Inclusive, altera até a feição da guerra, né? E tem um livro, um cara chamado Mustafa Suleyman, escreveu com outro autor, são dois, é A Próxima Onda o nome do livro. Ele faz essa projeção de um futuro muito perigoso do ponto de vista da não controlabilidade de grandes tragédias. E me lembra um pouquinho isso o Eric Hobsbawm, né? A Guerra e Paz do século XX, XXI. Ele é um dos últimos livros dele, em que ele compara a guerra do século XX com a guerra do século XXI. E ele dizia, no século XX a gente tinha uma porta para bater. Tinha um Estado Nacional responsável por uma agressão. No século XXI, não, porque no século XXI eu tenho grupos terroristas, eventualmente, mas que não têm CNPJ, entendeu? Não é uma comunidade com personalidade jurídica constituída. E é difícil a identificação, né? Da qual tu possa cobrar responsabilidades e cuja identificação, como tu acabou de dizer, seja fácil, entende? E ele falava disso, não talvez ainda dentro do ambiente extremado de possibilidades informáticas de cometimento de delito. Esses grupos extremistas sem endereço, sem CNPJ, cuja composição às vezes é oculta, eles passam a ter poderes de armamento que só estados tinham. E eu estou falando aqui de organizações criminosas domésticas. Eu posso pensar nas organizações brasileiras. Sim. As mais famosas, o Comando Vermelho, PCC, mas tem outras tantas. O Brasil ele tem um mapeamento hoje de dezenas de organizações criminosas. Tá? E elas, naturalmente,
tem à sua disposição um conjunto de possibilidades produzidas por essa revolução informativa, informática, que é a Revolução 4.0, que é a fusão do físico com o digital, a revolução da internet das coisas, né? Tem possibilidades que não existiam só nas mãos dos estados no século passado. Isso torna o ambiente da criminalidade, mesmo a criminalidade mais tradicional, do homicídio, da lesão corporal, por exemplo, absolutamente difícil de conter, como se projeta no século que vem, ou nesses anos que vem, né, no século XXI. Pô, tu imagina, por exemplo, físico com digital, um drone, um objeto físico, com a internet acoplada nele, com uma inteligência artificial de percepção. E a de percepção é aquela que emula os sentidos humanos, né? Visão, tato, audição, etc. Então, uma IA de percepção, ela tem um arquivo de rostos, ela identifica o Fábio, ela identifica a Janaína, e ela está acoplada num drone, que é um equipamento militar, mas que fica disponível aí para qualquer um, que vai na tua janela, aqui agora, nessa janela que nós temos aqui na nossa frente, aqui, e te metralha. Tu entendeu? Quer dizer, é alguma coisa muito fácil de fazer. É muito plausível. No YouTube tem, há muitos anos, isso não é de agora, tem como imprimir em impressora digital, arma. Tu precisa de um parafuso físico de metal e o resto tudo tu faz com filamento em impressora digital. Tu faz uma arma. Aí tu pega o Estatuto do Desarmamento e a obsolescência desse estatuto quando alguém pode fazer com uma impressora digital em casa uma arma de fogo, com a mesma eficiência de uma arma de fogo comum, aí, com um revólverzinho, tamanho de um 22. Então, essas possibilidades, elas são possibilidades assustadoras de delitos comuns. Ou até adulteração. A inteligência artificial cria imagens, a voz, né? E é difícil aí para depois a comprovação que não era você, que a voz não foi tua, que você não efetivou aquela situação. É complexo. Claro, e aí a propagação das fake news, né, que a gente coloca, não existe um tipo penal de fake news, né, o que existe crimes contra a honra normalmente. Mas entre essa resposta tradicional dos crimes contra a honra e a difusão de uma informação através de mecanismos de falsificação, de emulação, vai um mundo, né, de possibilidades. Então, parece evidente que a resposta estatal por direito penal ela fica uma resposta obsoleta, a não ser que ele se equipe. E aí, lembrando, as categorias dogmáticas são, antes de tudo, instrumentos, tecnologias, ainda que habitem o mundo das ideias, mas são técnicas em que a gente confia e que de maneira comum a gente faz uso. Então, certamente o que eu tenho é um desafio para o século de novas técnicas, acopladas dentro do direito penal à própria dogmática do direito penal. Né? Veja, é uma mudança monumental. Criptomoeda, vamos trabalhar o ambiente digital, tecnologia de blockchain, por exemplo, que faz com que tu passe a ter um valor confiável sem um banco central que garanta a confiabilidade da moeda em curso pelo curso forçado. Então, o real é uma moeda de curso forçado. Quem banca, que ela é confiável, é o Banco Central brasileiro. Agora eu posso ter vários computadores numa rede mundial bancando a veracidade de uma produção de moeda digital, de Bitcoin, por exemplo, ou de outra moeda digital, Ethereum, sei lá. De modo que eu não preciso mais de um Banco Central como autoridade monetária de um Estado garantindo a confiabilidade daquela moeda cujo curso é forçado. Como é que a gente vai falar de crime de evasão de divisas e de um bem jurídico chamado Sistema Financeiro Nacional nesse contexto? Entendeu? Lavagem de dinheiro, né? Quer dizer, ocultação de produtos de crime. Aí tu tem uma mecânica como essa, de moeda virtual, que é uma mecânica pseudo-anônima. As exchanges, naturalmente, têm que hoje identificar os seus clientes, mas tem modos de eu comprar moeda digital que não passam por exchange. A pseudo-anonimidade, típica do bloco, da cadeia de blocos, do blockchain, e, portanto, da moeda digital, ela é um convite à lavagem acompanhada do argumento de que o sujeito faz o que qualquer um faz, investir. Tu vê? Fica difícil eu enxergar, inclusive, a fronteira de uma lavagem para um puro investimento.
Porque se a gente quiser comprar bitcoins como investimento, a gente pode. Não há uma lavagem, por exemplo, quando um sujeito que obtém propina numa corrupção deposita os valores na sua conta bancária. Porque daí, afinal de contas, a sua conta bancária está identificada. E se ele compra Bitcoin com o propósito só de fazer um investimento, sem a intenção de se esconder com a pseudonimidade, como é que eu faço a prova de que havia lavagem? Entendeu? Então, nossa, tu produz uma série de consequências em cada campinho do direito. Tu vê? Vamos pegar outro crime, vamos pegar a invasão de domicílio, artigo 150, tá? Então, bem jurídico, privacidade e intimidade. Então, como vou proteger isso? Não deixando que alguém veja por cima do muro. Mas vem cá, tu tem uma máquina que te acompanha da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir, fornece tudo que tu pensa, o ciclo do teu pensamento, desde a hora que tu vai acordar. Antes de tu ir no banheiro fazer o xixi de manhã, a primeira coisa que tu faz é olhar o celular e entrar numa notícia, e entrar numa comunicação, ou rodar uma rede social, de modo que o teu pensamento está monitorado. O que adianta proteger a privacidade da tua casa se a tua mente está devassada? Dá essa liberdade. Está devassada, é devassada por tua opção, e é uma opção que não é bem uma opção, porque as pessoas, na verdade, aceitam os cookies, sem bem saber o que elas estão fazendo, sabe? Então se concedem a devassa, né? Alguém vai dizer o consentimento ofendido, e a gente pode estudar isso em dogmática, mas que sentido tem a tutela da casa? Tu entende? Então, é uma obsolescência que vai aparecendo em uma série de campos do direito penal, determinada por um novo jeito de viver. O direito sempre está atrasado, ele realmente é reativo, né? E esses desafios são desafios para o século XXI, sabe? E a gente podia fazer pegar um tipo penal. Já. Tu pode fazer um encontro aqui de 1 hora inteira em cima, pegar crimes sexuais, por exemplo, né, praticados através da rede. Sim. Né, com pedófilo e tal. O pedófilo no grego é amor pela criança, né, mas é um amor que a gente, na verdade, ressignifica, né? Mas alguém que faça a criança se tocar e induzindo a sua contribuição através de uma rede social, ao vivo, às vezes está vendendo a imagem, transmitindo. Sim. Então, essa é a realidade com a qual a gente se defronta na fusão do físico com o digital. Do físico com o digital e com o biológico, inclusive, né? As questões relacionadas à diferença entre terapia e melhoramento, a possibilidade de impressão biológica por alguém que tenha um mínimo know-how, que pode fazer com que tu tenha guerras bacteriológicas nas mãos daquelas organizações que não têm endereço, identidade e CNPJ. É uma infinidade agora de fatores, mas também que a inteligência artificial possa ser utilizada como uma ferramenta para nos impulsionar a investigar, a buscar soluções para essas questões. Né? E a acoplagem de ferramenta de inteligência artificial na investigação, sobretudo, ela já é muito poderosa, né? Ela já se dá, né? As próprias identificações de rostos, né? Daqui a pouco o cara entra no estádio lá e se cumpre um mandado de prisão, a identificação facial. O problema todo é uma ética de Estado importante, Sim. típica do Ocidente, muito orientada à cartilha de direitos humanos e de direitos de primeira geração, primeira dimensão, relativa à privacidade e intimidade. Então, a devassa que uma inteligência permite, ela produz um Big Brother contínuo. Sem dúvida. Né? E eu, no entanto, posso fazer uso desse mecanismo todo, desse engenho todo, continuamente, para uma espécie de observação de todos todo o tempo. O Oriente ele tem menos angústia com isso, porque essa tradição da privacidade é muito ocidental. Inclusive, o Byung-Chul Han tem um texto muito interessante no período da pandemia, mostrando que isso contribuiu para um maior sucesso de controle da pandemia na Ásia do que no Ocidente. Porque lá, esses mecanismos de rastreamento usados em vagões de trem, em ônibus, permitiam que se comunicasse no teu celular e no meu, sai daí, Janaína, sai daqui, Fábio, que entrou ali um fulaninho que está há um dia com coisa e não sabe. Que a gente está monitorando os dados, a febre já subiu e ele logo vai... Essas coisas todas já estão acontecendo, mas ao mesmo tempo tem um Estado que classifica, segundo o pensamento monitorado, classifica
os seres humanos e cada cidadão como sendo mais ou menos contributivo, inclusive para o seu discurso político. Esse controle, que no Ocidente é feito por Big Techs e no exemplo chinês é feito pelo Estado, é o uso da inteligência artificial. Sim. Então eu posso usá-la para investigar, esclarecer fatos graves, posso. Agora a fronteira e a tentação de se usar isso para o controle do ser humano pela máquina, e através da máquina controlar ele segundo um discurso simpático ao estamento de poder naquele momento dominante, é um perigo enorme para o século também. Mas são muitas as reflexões desse primeiro momento, afinal de contas, teremos outros aqui, né, Dr. Fábio Barani, já agradecendo a sua participação, disponibilidade, que sabemos que a agenda é bem comprometida, mas a Inloco fica de portas abertas para suas próximas participações. Vamos lá, vamos fazer coisas novas aí. Então é isso, pessoal. Acabamos a parte número 3 do episódio número 6, Talk Inloco, e aguardem os próximos episódios por aqui.